Graça e paz, amados. Se você acompanha o canal, você deve ter assistido o podcast, o primeiro episódio, o episódio piloto do podcast aqui no canal, em que eu recebi a irmã Madalena Paulino contando as experiências dela com Deus, né? E hoje eu tô aqui para contar para você como que tudo se deu, né? Como que o Senhor agiu, porque é um testemunho à parte. Tudo que aconteceu antes de chegar esse dia é um testemunho à parte. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida através desses testemunhos, né? Porque são muitos detalhes para que você entenda como que Deus trabalha, né? Amados, quando eu comecei esse canal, eu não imaginei em nenhum momento ter um podcast. Na verdade, eu comecei com o meu celularzinho gravando, eu gravo os vídeos no celular, inclusive estou gravando agora. Desde o início, lá atrás, eu já coloquei até um cartaz colado no meu guarda-roupa, para mim nunca esquecer o objetivo do canal, né? Sempre edificando a fé, encorajando, né, com a palavra de Deus, com os testemunhos, com experiências com Deus que tive, que tenho. Então, nunca imaginei. Então, amados, mas o Senhor, ele tem algo, ele é sempre, os caminhos, é aquilo que ele fala na palavra dele, os caminhos dele, os pensamentos dele, são muito maiores, mais elevados que os nossos. Desde o início, o Senhor, ele já tinha esse plano, esse projeto de ter esse podcast aqui no canal. E eu nem sabia disso, né, amados? Por quê, amados? Lá atrás, voltando no tempo, né, vocês, quem me acompanha sabe que eu tenho esse chamado para a área do louvor, de ministrar louvor, que eu amo, né? Que é algo que o Senhor, ele me deu esse chamado, né? Já falei aqui também que o Senhor começou a desenvolver o meu ministério na palavra. Então, assim, mas eu nunca imaginei que eu iria estar compartilhando as coisas de Deus em um canal, né? No YouTube. Mas achei assim, né? Vai ficar só nisso mesmo, né? Só eu gravando. E lá atrás, amados, o Senhor, ele já começou a usar pessoas e para falar, para sinalizar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E para mim, amados, não fazia sentido algumas coisas quando o Senhor usava alguém para falar, porque naquele tempo não fazia sentido para mim, né? E quando o Senhor, ele começa a falar, ele fala o todo, olha, vai ser assim, assim, e ele fala o todo, não. Ele vai liberando algumas palavras proféticas, usando algumas pessoas, dando algumas revelações para a gente mesmo, né, pessoal. É como se fosse um quebra-cabeça que vai se juntando, né? Ele vai dando as coordenadas, vai por aqui, faz isso, não faz, espera, para. Então ele está sempre o Espírito Santo está sempre nos guiando, mas sem nos dar a revelação completa, até porque é tudo no tempo dele e também para que a gente possa também não querer interferir naquilo que Deus tem nas nossas vidas, né? Porque o ser humano gosta de interferir nas coisas, né? Então, hoje, né, faz sentido para mim as coisas que o Senhor falou. Eu era de um ministério, né? Eu já contei aqui algumas vezes, e eu fiquei uns 14 anos nesse ministério, e ali o Senhor, ele começou a desenvolver em mim um ministério do louvor, né? A ministração do louvor. Eu já cantava desde criança, mas eu não tinha ainda aquele chamado ainda, eu não tinha desenvolvido ainda a questão de ministrar o louvor, né? E o Senhor, ele foi desenvolvendo isso na minha vida e junto também começou a desenvolver também o ministério da palavra. Depois de muitos anos ali, o Senhor mandou que eu saísse. Muita gente não entendeu. Na verdade, as coisas que Deus faz, muitas vezes a gente não entende, muitos não entendem, né? As coisas que Deus faz nas nossas vidas, a gente não entende muitas vezes e as pessoas também não entendem. Mas a gente precisa obedecer. E ali, depois de muita consagração e buscando o Senhor me deu a direção de estar saindo dali. Quando eu saí de lá, algumas pessoas, uma irmã em específico, ela me contou depois, né? Que ela ficou lamentando, Senhor, como que o Senhor tira a irmã Claudinha daqui? A irmã Claudinha é bênção, Senhor. E agora? O Senhor já tirou a outra irmã, agora tirou ela, Senhor. E ficou com aquela tristeza no coração dela. E ela nem congregava na sede, eu era da sede, ela era da congregação aqui do bairro. E ali, ela contou para minha irmã contou, e depois eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso.
Ela estava no altar, a minha irmã estava ministrando louvor, e ela estava ali no suporte, que a gente fala de back, né? Atrás, assim, com o microfone ajudando. E ela é uma profetisa do Senhor, né? E ela disse assim que fechando os olhos e adorando, ela começa a ter uma visão. E ela diz que essa visão vai se focando como se fosse uma câmera se aproximando. E ela tá com o olho fechado e ela pensa que é minha irmã, porque tá de costas. Ela vê uma mulher numa sala cheia de câmeras e monitores, pregando, é um estúdio, né? Pregando a palavra do Senhor, com a Bíblia na mão e falando com autoridade a palavra do Senhor. E ela pensa que é minha irmã, porque minha irmã é muito parecida comigo, né? Tem gente que pensa que a gente é gêmea. E quando ela diz que vai chegando mais perto, ela vê que não era minha irmã, era eu. E ela disse assim que ali, em pensamento, louvando, tendo aquela visão e falando, Senhor, a Claudinha. E o Senhor disse para ela, sim, o vaso é meu e eu levo para onde eu quiser. E eu levo e eu faço o que eu quero com o vaso, da maneira que eu quero. E ali ela veio me contar. E eu fiquei muito alegre, né? Porque ele, queira ou não queira, foi uma confirmação, mais uma confirmação do Senhor. Porém, amados, aquilo ali não fazia nenhum sentido para mim. Eu, numa sala com câmeras, falando a palavra de Deus, como assim? Uma sala com câmeras? Porque até então, eu recebia muitas profecias, mas questão da área do louvor, que o Senhor ia me usar no louvor, que eu ia para muitos lugares, adorar o Senhor, levar a palavra do Senhor. Mas, diante de câmeras, estúdio, não fazia nenhum sentido, mas eu criei. Eu criei e falei, amém. A gente fica tentando, sabe, pensar, conjecturar, talvez é isso, mas no fundo, eu não imaginava, né, não sabia. E aquilo ficou amém, né. E aí eu fui seguindo, né, a minha caminhada, né, e o Senhor sempre usando um vaso daqui, um vaso dali. Aí um dia eu fazia parte de um coral evangelístico, e o Senhor usou uma irmã para falar comigo, também outra profetisa do Senhor, muito usada por Deus também, que é a irmã Adriana. Ela veio falar comigo, olha Claudinha, o seu ministério ainda não começou. Quando ela me disse isso, amados, que Deus disse, pediu para ela entregar isso, eu confesso que eu fiquei chocada, eu falei, como assim não começou? Eu pensei, meu Deus, como assim, Senhor? Eu não duvidei, amados, mas eu falei com o Senhor, Senhor, não começou? Faz 14 anos já que eu tô tô servindo ao Senhor, e já faz, deixa eu ver, nessa época fazia muitos anos já que eu tava já como ministra mesmo de louvor, né? E eu falei, já tô como ministra de louvor tantos anos, e eu até já preguei em igreja e tal, e o meu ministério ainda não começou? Como assim? E eu falei, Senhor, e aí ela foi entregando algo, ela falou, eu vejo pequenos rabiscos, como se fosse um mapa sendo formado. Então, assim, eu achava que Deus ia me usar só nisso, né, dentro das congregações, das igrejas, só no louvor. Então, hoje eu começo a entender que não, né, que o que o Senhor estava querendo dizer, que não é só isso, eu vou te usar também na internet, né, para levar a minha palavra na internet. Mas ali também, eu fiquei assim, bem assim, cheia de expectativa, né, mas sem entender, e falei, Senhor, o que será isso? Mas também fui seguindo, né. Então, você observa como que Deus vai, fala aqui e fala ali. Teve lugares que eu estava louvando que entrou uma profetisa do Senhor só para me entregar uma palavra e só para isso. A mulher disse que nem estava indo para o culto, ela passou e entrou e me entregou para minha irmã também algo, mas para mim foi sobre o meu chamado, muito específico. Olha, amados, aquela profecia foi tremenda também. Tanto poder de Deus na vida daquela irmã, eu nunca mais vi, amados, a gente nunca mais se viu. Ela só entrou, entregou e acabou. Tremendo. Então, assim, o Senhor, ele ia confirmando, ia falando por enigmas, né? Enigmas, que eu não entendia, para mim era enigma, porque eu não fazia sentido, né? E ali, um dia, o Senhor me deu um sonho. Ele me deu um sonho que eu tinha uma mãe, e que não era minha mãe terrena, né? Mas no sonho representava, era minha mãe. Era representada pela figura de uma outra pessoa. E eu vinha com muitos presentes para entregar para essa minha mãe. Toda feliz. Olha o tanto de presentes que eu te trouxe. Eu entregava aqueles presentes e ela pegava e colocava numa mesa, em cima de uma mesa, e colocava em um lugar público.
Não colocava ali no momento, a casa já se tornou como se fosse um shopping, bem público, onde todo mundo passava e via. E se sentou assim na cadeira e expôs os meus presentes publicamente. E aqueles meus presentes atraíam pessoas. Mulheres, umas senhoras, elas vinham atraídas por aquele presente, olhava como se quisesse comprar, como se quisesse, não sei, como se estivesse interessada ali avaliando interessada naqueles presentes. Mas enquanto essas pessoas, essas senhoras, essas irmãs, elas olhavam esses presentes, eu estava em pé do lado, ela sentada e as senhoras assim olhando. Ela ficava com as duas mãos erguidas, intercedendo por essas pessoas, essas mulheres, essas senhoras que vinham ver o meu presente. Então ela intercedia, e eu queria conversar, porque eu queria fazer pergunta. Ela fazia para mim, não, como se dissesse para mim, não se distraia. E ficava intercedendo. Depois o Espírito Santo me deu a interpretação de que se tratava ali a figura, ali representava o Espírito Santo. Que eu entreguei algo ao Senhor, os presentes representavam a minha adoração ao Senhor, eu entreguei algo ao Senhor. E o Senhor pegou aquele algo que eu entreguei, aquela adoração, e expôs publicamente para que outras vidas fossem alcançadas. E enquanto eu fico emocionada quando eu lembro, é muito forte para mim. E enquanto, aleluia, enquanto essas pessoas eram atraídas, o Espírito Santo estava intercedendo, ele intercede pela vida dessas pessoas. Então assim, e o Senhor dizia, não se distraia, não perca o foco, né? Então foi muito tremendo. Então ali, também naquele momento, eu entendi, o Senhor me deu toda a interpretação do sonho, mas ainda não sabia que se tratava do podcast, né? Enfim, como que se deu toda essa situação? Minha amiga estava conversando com Deus, falando lá na casa dela assim, Senhor, deitada no sofá, Senhor, eu preciso contar a minha história, eu preciso contar a minha experiência de vida, tudo que eu vivi, e eu não sei como que eu faço, Senhor, porque eu não tenho desenvoltura diante das câmeras para contar, para gravar no celular e contar tudo, é um testemunho muito longo, eu não sei o que fazer. Nisso, amados, a voz do Espírito Santo falou dentro da mente dela, o podcast da Claudinha. Isso já faz, amado, algum tempo, já faz mais de um ano. E ela disse que levou assim um susto, o podcast da Claudinha? E ali, ela entendeu que era o Espírito Santo falando para ela. Então ela mandou mensagem para mim, Cláudia, tive uma experiência agora assim, assim, assim. Eu falei, uau, meu Deus. E fiquei também assim, super surpresa, né? Eu não imaginava, eu falei, meu Deus. E eu falei pra ela, bom, se for de Deus vai acontecer, porque eu não tenho um mínimo de condições de ter um estúdio de podcast, de ter um podcast, né? E ela falou assim, amém. Nisso eu fiquei pensando, né? Cheguei a perguntar pro meu pastor, porque ele gravava às vezes, só que ele fazia na sala dele um podcast improvisado, né? E eu perguntei pra ele se era muito caro, se era muito difícil, eu já sabia que era, né? Ele falou, olha, o que eu tenho aqui não é uma coisa de primeira linha, então, assim, eu fiz dentro do possível. Mas realmente dá um trabalho, ele entende um pouco, né, de mexer nessa parte técnica e tal, né? E eu simplesmente, sem chance, né? Aí eu falei assim, tá bom, amém. Aí eu falei assim, ó, Claudineia, você não inventa as coisas, falei pra mim mesma, se for de Deus vai vir até você. Até porque eu até lembrei aqui, amados, que Deus tinha usado essa mesma irmã Adriana, lá atrás, um dia que o Senhor tinha entregado algo, várias vezes, né, ele entrega a mesma profecia de algo que ele vai fazer na minha vida, que eu ainda não contei aqui no canal, eu vou contar depois que acontecer, e eu falei assim para minha filha, um dia, lá atrás, eu tentei ajudar Deus, eu falei assim, bom, já que Deus está falando mesmo que vai fazer isso nas nossas vidas, então vamos fazer assim, 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 vamos economizar dinheiro, vamos tal. Amados, eu acabei de falar. É impressionante quando Deus usa ela para falar comigo assim, porque eu acabo de falar, parece que ela tem parece que eu tô falando com ela. Eu acabei de falar com a minha filha, ela manda mensagem assim. Deus manda dizer para você que não é para você ficar se programando, se planejando para fazer coisa nenhuma, que vai vir até você.
aquilo que ele vai fazer através da sua vida, que ele vai colocar nas suas mãos, virá até você. Amado, eu falei, amém, Senhor. Eu falei, filho, esquece. Deus acabou de falar, esquece. Foi muito incrível esse dia. Aí, amém. Enfim. Então, eu pensei, falei assim, vai vir até mim, Senhor, porque realmente eu não tenho condições. Se isso é o desejo do coração do Senhor, não sou eu que estou saindo com essa história, Senhor. Falei pro Senhor. Só que ficava aquela, né, ficou plantada aquela sementinha dentro do meu coração. Aí um dia eu tive a oportunidade de viajar com a minha amiga, né, que é essa que teve o que Deus falou com ela. Eu perguntei para ela, Sil, você tem certeza que foi Deus que falou com você? Ela falou assim, tenho certeza, Cláudia. Tenho certeza absoluta que Deus falou isso comigo. Falei, amém. Amados, aqui nessa casa onde é o estúdio, essa casa ela estava alugada. E eu estava enfrentando uns problemas com o inquilino que estava aqui. Nisso eu orei de noite e quando foi no outro dia eu recebi a mensagem desse inquilino, falando que ele ia entregar a casa. Eu dei glórias a Deus. Quando ele falou que ele ia entregar a casa, que ele ia procurar uma outra casa para ele morar, eu falei em alto e bom som, Senhor, eu vou usar, eu já tive muito problema com aquela casa. Tudo que eu fiz naquela casa só me deu foi prejuízo em vez de me dar lucro. Estou entregando essa casa a Ti. Vou consagrar essa casa a Ti. O Senhor sabe o quanto eu necessito, Senhor, que eu preciso, Senhor, de recurso. Mas eu entrego a Ti. O Senhor não vai me deixar faltar nada. Aí conversei com a minha irmã, porque ela também é dona dessa casa. E aí ela concordou. E ali, quando eu falei que eu ia usar para a glória de Deus, que eu ia deixar essa casa para usar para a glória de Deus, eu nunca imaginei que seria, né, para gravar um podcast. Amados, a gente fala as coisas, o mundo espiritual está atento, tanto a parte do Senhor quanto a parte das trevas, né? Tanto o reino da luz quanto o império das trevas. Estava ouvindo aquilo que eu falei. Amados, passou-se uns dias, esse rapaz veio falar que ele não ia mais entregar a casa, pedir, e eu cheio de plano já, né? De pegar a casa e já ungir a casa. Falei, vai ter reunião de oração aqui e tal, só tal, sonhando com isso. Ah, não, pelo amor de Deus. E ali, eu e meu esposo ficamos com dó e voltamos atrás. Falei, tá bom. Aí no dia que eu vim aqui para conversar com o rapaz, que ele queria pedir para mudar de ideia, que não sei o que e tal, eu olhei para esta sala e falei, isso aqui daria um belo de um podcast. Mas amém, né? Amados, e eu falei, tudo bem, então pode ficar, mesmo com só Deus, tá? Não vou nem entrar em detalhes. Aí, quando foi, amados, passou, acho que no outro dia, Deus deu um sonho para uma outra colega nossa, irmã nossa em Cristo, que foi a que teve a visão comigo no altar. Ela também não sabia de nada do que estava acontecendo, e ali o Senhor mostrou certinho o plano de Satanás. E ela falou, não entendo o que eu estou resumindo, que eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. E ela falou, não sei o que significa isso, mas na hora o Senhor falou comigo, pá, era para você ter pedido a casa, sim, seguir firme, porque o diabo, ele escutou, amados, e ele fez aquilo para impedir que eu deixasse essa casa para a glória de Deus. Ali, imediatamente, eu mandei mensagem e pedi a casa, e pedi para alguns irmãos jejuar, me ajudar a jejuar, né, porque eu sabia que eu ia enfrentar, né, que ia haver uma resistência. Mas eu não queria que tivesse, então eu jejuei e pedi para algumas pessoas jejuar comigo a esse respeito e orar, e assim foi. E aí deu tudo certo, amados, para a glória de Deus, a vitória. A pessoa entregou a casa, né? Eu falei, pronto, agora eu vou ungir, né? Chamei uma pastora amiga minha, a gente ungiu a casa, oramos e consagramos o Senhor, e eu não sabia ainda exatamente, né, o que ia acontecer. Aí o meu pastor chegou para mim e falou, olha, Claudinha, e lá deu certo? Já desocupou? Eu falei, desocupou. Ele falou assim, faz o seguinte, pega essas coisas aqui, essa mesa, leva lá para casa e faz um podcast para você. Amados? E aí a esposa dele falou assim, é isso mesmo, Claudinha, faz isso. Quando ele disse isso, foi no fim do culto, eu fiquei assim, meio que tipo assim, por dentro, não sei como que eu reagi por fora, mas por dentro eu fiquei, Jesus, meio que estado assim, paralisada, assim. Falei, meu Deus, como assim? Senhor, eu falei, Jesus, e ele falou assim, eu vou te ajudar
em tudo que precisar, que tiver ao meu alcance. E a gente monta um estúdio, ele também, quando ele precisar gravar para a igreja alguma coisa ou para o canal dele, ele vai gravar também, usar aqui também. E, inclusive, depois eu vou ver se eu vou deixar o link do canal dele aqui, que Deus ajude que eu não esqueço. Eu vou deixar o link do canal dele aqui. Amados, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2021, eu estava tentando conseguir o afastamento por causa da questão da doença que eu tive. E acabou que eu não consegui. A minha amiga, outra amiga, ela está nos Estados Unidos, que o Senhor levou ela para lá. E lá dos Estados Unidos o Senhor deu uma revelação para ela. Eu estava num banco tentando receber um recurso e eu não conseguia receber esse recurso. Eu estava desanimada e dizia que eu ia embora para casa. Ela falou assim, não, você não vai, você vai na boca do caixa. Não, mas você vai lá na boca do caixa, vamos ver se você não tem mais recurso para receber. E aí, amados, fomos lá, ela me levou, e nisso tinha um operador de caixa. E ele falou, qual é o problema? Aí a minha amiga explicou, tal. Aí ele falou, vou ver aqui no meu computador. E nisso ele começou a ver no computador, e quando ele viu, ele falou assim, não, tem sim. Tem muito recurso aqui para você. E ele me entregou um envelope com um valor muito alto em minhas mãos. E eu fiquei muito feliz, e minha amiga ficou muito feliz. E ali, amados, nós nos alegramos e eu fui embora para casa. E aí, amados, quem que é o moço do caixa? Quem que é o rapaz, o operador de caixa? É justamente, amados, no sonho era o meu pastor. Hoje, nessa época, a gente não caminhava junto, ele congregava em outra igreja. E cada um tinha seguido seu caminho. E justamente, só que aí na hora que ele falou assim, olha, Claudinha, pode levar as coisas para lá, vamos fazer um podcast lá para você e tal. Não me veio essa lembrança desse sonho, amados. Mas um dia eu estava em casa, limpando o meu fogão, e eu senti no mundo espiritual, eu tive um discernimento espiritual muito forte, assim, limpando o fogão, de que o pastor Adriano foi usado por Deus para liberar uma bênção no mundo espiritual sobre a minha vida. E eu fiquei assim, mas por que eu estou pensando isso, meu Deus? Como assim, Senhor? O que será essa bênção? E aí o Espírito Santo me trouxe à memória o sonho que a Amanda teve. Então foi algo assim que na hora eu falei, Jesus, é verdade. Realmente, ele está sendo usado por Deus para me ajudar na questão do podcast, para me ajudar aqui com tudo isso que eu jamais, amados, teria condições de estar mexendo com essas coisas. E na hora eu falei, Senhor, realmente foi isso, é o sonho se cumprindo. Amados, eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? A gente sabe que os sonhos que o Senhor nos dá é simbologia, mas esses envelopes representam a prosperidade, a bênção de Deus, as coisas de Deus, aquilo que o Senhor tinha para entregar nas minhas mãos, que é esse estúdio, que é uma grande bênção do Senhor. Então, que vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus, e já tem alcançado, porque eu tenho gravado os vídeos aqui, né? Inclusive agora estou gravando. Então, amados, é um estúdio bem simples, é bem básico, como vocês podem ver. Tá faltando muitas coisas ainda, mas, amados, o Senhor é aquele que provê. O Senhor é aquele que entregou nas mãos, né, o projeto. Então, ele é o mesmo que vai enviar os recursos para que sejam compradas as coisas necessárias, para que seja aprimorado, e também vai me aperfeiçoando, porque eu também não tenho experiência, né, de ser anfitriã de podcast, de estar... A minha experiência é assim, falar das coisas de Deus e ouvir, mas assim, uma coisa mais formal eu não tenho. Falar para vocês que foi fácil, amados, chegar até aqui, já faz mais de um ano já que tudo isso aconteceu, e agora que gravamos recentemente o primeiro episódio, o episódio piloto. Falar para vocês que foi fácil, não foi fácil, foram muitas lágrimas derramadas aos pés do Senhor. Muitas lágrimas derramadas aos pés do Senhor. E porque até para obedecer ao Senhor, amados, a gente muitas vezes vai chorar. E a palavra diz que aquele que leva a preciosa semente, né, chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, assim, a obra de Deus, ela é espinhosa. O trabalho da obra de Deus é árduo, mas tem uma recompensa, amados. E eu sei que é algo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Tem mais testemunhos para confirmar. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu lembro de mais testemunhos,
Mas eu não vou contar porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas aqui estamos. O pastor Adriano tem sido uma bênção para me ajudar realmente aqui. O Vitor também me ajudou. Muitos têm me ajudado com oração. E Deus me ajude que eu não esteja esquecendo de mais alguém. E fazer as coisas, amados, quando se tem o recurso necessário, né? Quando se tem dinheiro é muito mais fácil. Amados, a moeda do reino realmente é a fé. É realmente o Senhor falar, você crê. E não ficar pensando, mas da onde vai vir recurso? Porque se falar para vocês que a gente fez esse estúdio, que tudo veio porque a gente tem recurso, não é por isso. Realmente o Senhor... Eu até tentei, amados, aperfeiçoar em alguma coisa, tentei fazer do jeito que eu idealizei, o Senhor falou, não, vai começar na simplicidade. E eu tive que ali sabe? Amém, Senhor. Me submeter à vontade do Senhor. Sabe, tem até material ali que está no outro cômodo guardado para enfeitar. Por enquanto o Senhor falou, não, por enquanto não. Amados, eu gostaria de poder falar muito mais coisas, não sei como é que ficou, né, porque depois eu vou assistir o vídeo para ver se eu consegui explicar direitinho, mas eu não quero também que o vídeo fique muito extenso, mas eu espero assim que você seja edificado com esse vídeo, para que você entenda que aquilo que o Senhor falou a seu respeito, Ele vai cumprir. E só abrir mais um parênteses aqui, não é nada... Quando o Senhor ele tem algo na vida da gente, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Tudo começa de pequeno. Ainda estou vivendo, como diz a palavra, valorize os pequenos começos. Estamos vivendo aqui nesse estúdio os pequenos começos. Peço que você esteja em oração pela minha vida. Ore, ore, porque como o Senhor falou comigo naquele sonho, não se distraia. Porque o inferno não está satisfeito com essa obra, amados. Tudo aquilo que serve para alcançar vidas, para glorificar o nome do Senhor, o inimigo se levanta, amados, com retaliações, com setas, tentando nos fazer parar, tentando jogar desânimo, tentando fazer com que as coisas dê errado. Se eu te contar, amados, tanto o embaraço que teve, que se levantou para que não saísse, amados, essa gravação, durante todo esse tempo, por isso que demorou tanto, mas tudo... É no tempo de Deus. Então o inferno se levantou para cair. Eu peço que você ore pela minha vida. Sim, mas peço de coração, ore, porque não é fácil, amado, estar à frente de algo, à frente de uma obra, à frente de um trabalho que vai alcançar vidas. Então eu peço que você esteja me cobrindo de oração. Sempre que você lembrar da Claudinha, ore pela Claudinha, para que o Senhor me dê forças, para que eu possa avançar. Quando sai o próximo episódio? O Senhor sabe. Está nas mãos dele, o episódio piloto já foi gravado, ele falou marcha, eu fui e obedeci, né? Está nas mãos dele e assim que sair, vai estar aqui no canal, eu também quero... Até lá eu continuo gravando os vídeos, né, aqui do canal também, para edificar a fé de vocês, né? A gente vai, né, seguindo o fluxo para a glória de Deus, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém, amados? Fique com Deus e até o próximo vídeo.